A paz do Senhor para vocês, meus irmãos que estão me acompanhando no YouTube. Seja muito bem-vindo ao canal Pérolas do Evangelho. O meu nome é Bruno César e eu venho compartilhar a preciosa palavra de Deus com você, seja você evangélico, católico, espírita ou de outra denominação. Você é muito bem-vindo neste canal, pois a palavra de Deus é para todos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas, pois desta forma você está abençoando o meu trabalho e abençoando a vida de outras pessoas, amém? Eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês hoje e ela se encontra em 2 capítulos. O tema da mensagem é Seja Irrepreensível e ela se encontra no capítulo 18, do verso 28 ao verso 40, e no capítulo 19, do verso 1 ao verso 16. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 18, verso 28. Lembrando que o tema da mensagem é Seja Irrepreensível. Jesus perante Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o, segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus. E disse-lhes: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu o judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Capítulo 19 agora. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça. E lhe vestiram uma veste de púrpura, e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vô-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho para te soltar? Respondeu-lhe Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito,
levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litostropos, Litostroptos, e em hebraico o nome é Gábata. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: eis de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Amém. Essa passagem é uma passagem forte, triste. É o momento do sacrifício de Jesus, que ele vai ser crucificado para salvar a humanidade. E o que eu venho compartilhar com vocês? O tema da mensagem, como eu já havia dito, é: seja irrepreensível. Jesus aqui, em todo o tempo, embora ele estivesse sendo acusado de diversos crimes, de estar indo contra o governo, de estar indo contra o reino, contra o César, contra a Torá, que é a lei de Moisés, Jesus não estava fazendo nada disso. Jesus era irrepreensível. Tanto é que Pilatos fala: não vejo pecado neste homem, não vejo crime neste homem. Por diversas vezes Pilatos falou isso. Eu não vejo pecado. Por diversas vezes Pilatos tentou negociar com os judeus uma forma de livrar Jesus da cruz. Ele açoitou Jesus, botou coroa de espinhos. E ele falou: olha, já apanhou, tá bom agora? Pode soltar ele? E o povo: não, crucifica. E era Páscoa, eles tinham um jeito de libertar um prisioneiro. E Barrabás, que era um bandido, que era um salteador, o pessoal fala: solta Barrabás. E Pilatos falava: e Jesus, o rei de vocês? Ele não é nosso rei, crucifica ele. E nós vemos aqui Jesus, o rei dos reis e senhor dos senhores, criador dos céus e da terra, não foi amado pelo seu povo. Até hoje os judeus não reconhecem Jesus como Messias, como Cristo, como a segunda pessoa da Trindade. Eles acham que Deus Filho ainda virá, que o Messias ainda virá para o nosso mundo. Até hoje os judeus não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas ele é. E ele não foi reconhecido. O povo não o reconheceu. O povo não o aceitou. O povo preferiu um bandido, soltar um bandido, do que soltar Jesus. Mas Jesus era irrepreensível, apesar das calúnias e difamações, porque nenhuma acusação ali era verdadeira. Jesus ainda é e sempre será santo. Ele era irrepreensível, e assim nós temos que ser também, queridos. Apesar das difamações, das calúnias, nós temos que ser santos. Temos que ser irrepreensíveis. Eles falam aqui, os judeus estão falando que o rei deles era César. César era um rei pagão. O povo judeu, que dizia tanto que respeitava a Torá, que respeitava a lei de Moisés, está falando que o rei deles era César, que era um rei pagão. E Jesus, que era um homem santo, eles estavam falando que era um malfeitor, era um bandido, um blasfemo, que tinha que ser crucificado, que tinha que morrer. E aí é até triste ver a dureza do coração dessas pessoas. Talvez ali entre as pessoas que gritavam crucifica, talvez tivessem pessoas que viram os milagres de Jesus. E aí nós vemos a ingratidão da humanidade. Quantas vezes nós fazemos aquilo que é certo, nós fazemos o bem, e as pessoas são ingratas, as pessoas nos caluniam, nos difamam. E era isso que estava acontecendo com Jesus, mas Jesus permaneceu irrepreensível até a morte de cruz. E eles preferiram soltar Barrabás, que era um criminoso. E o que eu quero dizer com isso? Há uma passagem na Bíblia que diz que o mundo amou mais as trevas do que a luz. Eu acho que essa referência se encaixa perfeitamente aqui na história de Barrabás e de Jesus. Porque as pessoas preferiram Barrabás, que era um criminoso, do que Jesus. Por que eles preferiram Barrabás? Eu vou explicar por quê. Barrabás era líder de um grupo chamado Zelotes, um grupo judeu chamado Zelotes. Como eu falei, César era um rei pagão. Roma estava dominando Israel, assim como um dia o Egito dominou Israel através de Faraó, assim como um dia a Babilônia dominou Israel através de Nabucodonosor. Agora Roma estava dominando Israel através de César. E Barrabás, ele criou um grupo chamado Zelotes. Esse grupo lutava pela liberdade de Israel. Esse povo lutava
para o fim do cativeiro romano, para que Israel fosse independente. E muitos achavam que Barrabás estava certo, que Barrabás era um guerreiro, como foi Davi, que libertou Israel dos seus opressores, os filisteus. Só que aqui era outro contexto, é o tempo da graça. Jesus ele veio pregando o amor, o perdão, e ninguém queria ouvir isso. O pessoal queria um Messias, um Salvador que fosse um grande guerreiro, um homem que ia matar os pagãos. Mas Jesus não queria matar os pagãos. Jesus queria converter os pagãos. Jesus queria que todos fossem para o céu. E essa mensagem não agradou. Jesus não andava em escândalo. Não que Davi errou quando pelejou contra os filisteus, Josué, Davi. Só que aquele era um outro tempo, é um outro contexto histórico. É um outro período da fase do Evangelho. Aqui, Jesus estava trazendo um novo tempo. Na época de Josué, Davi, foi a época do judaísmo, o tempo da lei. Na época de Moisés, Josué, Davi, foi o tempo do judaísmo, o tempo da lei. Agora era o cristianismo, o tempo de Cristo, o tempo da graça, o tempo do perdão, do amor. E Jesus estava, ele foi rejeitado pelo seu povo, um homem que só fez o bem, o homem que curou os enfermos. Ele ia lá para as periferias de Jerusalém, de Israel, curar os enfermos, aqueles que não tinham dinheiro para pagar o médico. E aí ele ia lá e curava, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas chagas nós fomos sarados. Foi isso que Jesus fez, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele saiu curando, ele curou as pessoas, e as pessoas foram ingratas, as pessoas desejaram o mal dele, a morte dele. Então, queridos, existem movimentos até hoje muito parecidos com o movimento dos zelotes, como por exemplo o anarquismo, que é contra a religião, que é contra o Estado, que prega a rebeldia, que não, o trabalhador é explorado, então nós temos que nos rebelar, temos que fazer uma revolução. A revolução em si, ela não é algo positivo. Porque a revolução, para você fazer uma revolução, você tem que pegar em armas. A revolução, ela é violenta. Então, queridos, o que eu quero dizer é que Jesus não estava fazendo uma revolução, Barrabás estava fazendo uma revolução. Nós temos que libertar o povo judeu dos romanos, esse povo opressor que quer nos destruir. Eu serei como Davi, serei um libertador, mas não era nada disso. Aquele ali já era outro tempo. Quem estava certo era Jesus, que não estava fazendo uma revolução. Jesus estava fazendo uma reforma. Essa é a diferença. Tem diferença entre revolução e reforma. Esses movimentos de esquerda, né, comunismo, anarquismo, eles pregam muito sobre revolução. Né? Às vezes os ideais deles até são nobres, porque às vezes nós que somos da classe baixa, a gente fica indignado como os nossos governantes nos tratam. Mas o cristão não pode andar em escândalo. O grande exemplo que eu gosto de citar é de Martin Luther King. Martin Luther King queria acabar com a segregação racial nos Estados Unidos, enquanto Malcolm X, que era de uma outra religião, queria que os negros fossem aceitos através da violência. E Martin Luther King, que era pastor, por ter esse conhecimento, que Jesus não era a favor de revolução, mas sim de reforma, que Jesus era um pacificador e não um revolucionário. Através de meios pacíficos, Martin Luther King luta contra a segregação, ele atinge o objetivo dele, ele consegue acabar com a segregação. Ele até morre como mártir, mas ele consegue acabar com a segregação. E, claro, houveram outros líderes negros também de muito respeito, independente da denominação, mas o que me salta aos olhos é essa história do Martin Luther King e do Malcolm X. Um queria ser aceito pela paz, o outro pela violência. Barrabás queria o bem da nação dele pela violência. Jesus queria o bem de Israel pela paz. Jesus queria que os romanos se convertessem. E posteriormente foi o que aconteceu. Quando Jesus morre e ressuscita, ele deixa os apóstolos aqui, nós temos a história de quem? De Paulo. Paulo não andou com Cristo, mas foi um apóstolo. E ele, o Paulo, ele vai para Roma, pregar o evangelho em Roma. E ele consegue expandir o evangelho para Roma. Começam a surgir cristãos em Roma. E hoje em dia, o lugar onde o evangelho é mais forte não é em Israel. É aqui no Ocidente, na América, na Europa, onde está Roma, a Itália. É aqui no Ocidente, no continente europeu, no continente americano, no Brasil, no México, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que fica na Europa. Nesses lugares aqui do Ocidente, o evangelho é muito forte. Por quê? Graças
a missão de Cristo e dos apóstolos. Então o que eu quero dizer para você, meu querido, é seja irrepreensível. Mesmo que a situação seja crítica, mesmo que a situação seja difícil, mesmo que fazer o que é certo seja complicado, seja difícil, seja quase impossível. Imagina esse povo sendo oprimido pelos romanos, pagando impostos altíssimos que eles nem podiam pagar, sendo literalmente explorado, mas Jesus não pegou em armas, Jesus não usou a violência, Jesus agiu perante a lei de Deus, o que é mais importante. Ele fez uma reforma, e embora tenham o matado, a morte de Jesus não foi em vão, porque a semente que ele deixou germinou e está viva em nossos corações até hoje, e até hoje o nome de Jesus é falado. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida como abençoou a minha com esta palavra. Desde já agradeço sua audiência. Por favor, deixe o seu like caso você tenha gostado desse vídeo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, pois desta forma Deus, você está abençoando o meu trabalho e está abençoando a vida de outras pessoas. Amém? Deus te abençoe e até a próxima semana.